Então hoje vamos falar aqui sobre as irmãs Bella, pois é, Nikki Bella e Brie Bella, né? Por que nós vamos falar sobre elas? Porque elas são duas superestrelas que dão bastante assunto pra falar a verdade, né? Elas são divididas entre amor e ódio entre a comunidade de fãs de Wesley na internet. Amor porque elas são belas, né? É até engraçado pra nós que somos aqui brasileiros o nome delas, né, serem belas, o sobrenome ali no caso. Porque belas aqui significa que elas são bonitas e de fato elas são realmente muito belas. O pessoal até debate às vezes quem é mais bonita, a Brie Bella ou a Nikki Bella, porque apesar de elas serem gêmeas e no começo de fato elas serem bem parecidas uma com a outra, com o tempo a Nikki Bella ela foi mudando um pouco o rosto da Brie. A Brie ficou de um jeito e ficou de outro até pra ficar um pouco meio que distinta. Só que não foi só isso que aconteceu, né? A Nikki Bella também ganhou bastante corpo ali, bastante peito, bastante bumbum. E o pessoal realmente conseguiu diferenciar as duas com o tempo. Mas ficava essa discussão também, né? Pô, será que a Brie não é mais bonitinha porque ela é mais magrinha? Eu gosto de mais magrinha. Não, mas a Nikki é mais corpuda e não sei o quê. Então ficava muito essa briguinha até nisso, né? Até nisso existiu uma rivalidade. Mas no fim das contas, quem é fã das belas acaba sendo fã das duas na maioria esmagadora das vezes. Mas quem não é fã também, meu Deus, pega um ódio até da própria Brie. Apesar que eu diria que a Nikki é um pouco mais perseguida que a Brie. A Brie acaba meio que sendo colocada aí junta, porque digamos que ela é a irmã, então eles meio que fazem aquela conclusão, né? Me diga com quem tu andas que eu digo quem tu és, é mais ou menos isso. Mas vamos lá, vamos falar sobre elas, porque é o seguinte... A Nikki Bella, principalmente, ela é muito perseguida, sim, por alguns fãs. Perseguida com razão ou sem razão. Vamos lá. Primeiro, a questão dos relacionamentos que ela teve na WWE, né? No Total Divas você descobre, por exemplo, que ela já foi casada com outra pessoa antes de se envolver na WWE. E separou justamente porque os caminhos ali não estavam dando muito certo. O marido talvez não fosse gostar das coisas que ela ia fazer na WWE. E então, depois de um tempo ali, ela começa a se envolver com o Dolph Ziggler, né? Começa a namorar ali sério com o Dolph Ziggler, ali um superstar que o pessoal gosta bastante. Só que naquele ano que ela namora ele, né, ali em 2012 mais ou menos, ela depois separa e pouco tempo depois está com o John Cena. O John Cena que na época era o cara da WWE, era o top da WWE. Bem no mesmo ano que o John Cena tinha se envolvido numa história onde a Eve, né, a Eve Torres tinha... meio que traído o Zack Ryder, numa storyline, obviamente, pra ficar com o John Cena. E depois o John Cena ainda pegou ela falando lá que era tudo por uma questão de interesse, que ela ia tentar usar o John Cena pra conseguir ter o holofote. Naquele mesmo ano, fora de kayfabe, o pessoal fez uma associação, né? Pô, ela largou o Ziggler pra ficar com o John Cena pra ter mais holofote. Aí alguns até falam, não, vocês estão exagerando, isso aí não tem nada a ver, eles realmente devem se gostar. Porém, começa o Total Divas... E aí ela começa a cada vez mais se destacar dentro daquele programa. E o John Cena começa a querer aparecer no programa e depois ali, com o passar dos anos, ele dá entrevistas que de fato ele participava do Total Divas para impulsionar o programa da Nikki. Para impulsionar a marca dela, para ela conseguir ter mais views, para ela conseguir ficar mais popular. Ele fazia aquilo por ela e fazia de graça. Tipo, ele nunca ganhou nada por participar. Ele fazia por causa dela, exclusivamente por causa dela. Só por isso, né? E aí... você nota que sim, a Nikki Bella foi beneficiada em estar com o John Cena. Era a intenção dela? Não sei, mas ela foi beneficiada. Aí vem outras notícias, né? Da Maryse, por exemplo, que teve problemas com ela e com a Brie. Por quê? Porque dizia então a Maryse que as duas boicotaram ela, tentaram tirar da WWE e conseguiram, inclusive. Porque a Maryse era uma ameaça, digamos assim. A Maryse poderia se destacar mais do que elas. Ok. O que acontece com o tempo também? A Nikki Bella, que não ganhava nada quase, e a Brie Bella, que inclusive tinha até mais destaques em algumas vezes, as coisas meio que invertem, né? A Nikki Bella passa a ganhar mais coisas ali dentro, passa a ser o destaque entre as duas e passa a ganhar títulos e ganha o título de divas e faz o maior reinado da história daquele cinturão, passando o reinado que pertencia a AJ Lee. AJ Lee que era muito popular entre os fãs. Então, aquela que passasse o reinado da AJ Lee teria que ser muito popular também, ou o pessoal ia pegar ódio. Então, a Nikki, tendo feito isso, obviamente ela teria ali muita galera que não ia gostar dela. Mas, tem mais do que isso. Por quê?
Porque além de ela passar esse recorde da AJ Lee, ela passa bem depois de se envolver com John Cena. E ainda ela tinha um personagem heel. Então junta as três coisas. Pô, ela só passou porque tá com o John Cena. Ela só passou porque ela teve uma influência de bastidor pra conseguir isso. Ainda mais o John Cena, que rivalizava com o CM Punk. E o CM Punk era casado com a AJ Lee. E o pessoal que amava o CM Punk. Então, o pessoal liga uma coisa na outra. Entendeu? E aí, nossa, já era pra Nikki. A Nikki pegou ali uma fama nesse sentido. Dizem ali que as duas, elas realmente eram bem ali manipuladoras no vestiário, né? A própria Ronda Rousey faz lá uma espécie de pipe bomb falando lá que as duas faziam isso sim. E que pra conseguir ter influência, elas abriam a porta do vestiário de outros lutadores ali, querendo dar uma indireta, né? De que a Nikki usou o John Cena esse tempo todo. E bom, ok. Não foram os únicos que falaram isso, né? Não foram só os fãs, não foi só a Honda, teve a Natália falando coisas parecidas, mas aí foi mais em kayfabe. Teve ali também a Maryse acusando disso, o The Miz disso, né? E beleza, isso que acontece. A Brie Bella se envolve com o Daniel Bryan nesse tempo, né? A Brie Bella fica mais junto com ele ali mesmo. Bem no período onde o Daniel Bryan também começa a ficar extremamente popular, o que muita gente também levantou teorias, né? Pô, porque não se envolveu com o Daniel Bryan antes, foi esperar ele ficar popularzinho pra isso acontecer, né? Um pouco suspeito e tal, mas ok. Cada um faz suas escolhas, digamos assim. De qualquer maneira, as duas ali depois começam a ter tanto destaque no Total Divas que conseguem ter um programa Total Bellas, né? Um programa só delas mesmo ali, separado do Total Divas, mas continuam aparecendo no Total Divas também, pra você ver ali como elas tiveram influência. Elas venderam muito bem na WWE, foram as super estrelas mulheres que mais venderam até hoje na história ali, produtos, caneca, roupa, boné, anel, tudo que tiver delas ali elas conseguem vender, né? Elas conseguem realmente explodir de vez. E hoje elas não dependem mais da WWE, elas não precisam mais estar aparecendo na WWE, hoje elas viraram ali atrizes, hoje elas conseguem se desenvolver sozinhas. Uma coisa que deixou mais ódio ainda em cima da Nikki foi, claro, a questão do casamento com o John Cena, né? Que era algo ali que ela queria muito, já há um tempo, é o que diziam, é o que você entendia assistindo o programa Total Divas. E isso acontece na WrestleMania, né? Na WrestleMania 33 ele pede ela em casamento, tipo, uma cena ali extremamente emocionante, que entraria pra história. Entrou pra história, na verdade, né? Um dos vídeos que mais tem visualizações no YouTube é isso. E, nossa, que romântico. E o que acontece? Quando eles estão noivos, né? Meio que as coisas não dão muito certo. Você tem lá episódios da Nikki Bella participando de despedida de solteira. Você tem lá ela entrando aquele programa Dança dos Famosos, né? Onde ela conhece um dançarino russo chamado Artem. Começa a se envolver com ele ali dançando. E tipo assim, não era uma valsa, não era umas danças ali de esfrega. E todo mundo ali que não queria enxergar maldade naquilo falava, não, mas relaxa, isso aí é só algo profissional. Ele é até gay, né? Falava muito disso. E na verdade o que acontece é que bem depois desse período começam a surgir relatos que o relacionamento deles não estava indo bem. E que pouco tempo depois a WWE até tentou forçar eles a ficarem juntos, colocou eles para participar de um evento lá. Não deu muito certo, a Nikki Bella então meio que largou do John Cena. Pois é, largou do John Cena. Continuou morando na casa dele, inclusive, né? Ele deixou ela ficar lá um tempo, até ela se ajeitar, né? Ele foi muito bonzinho, diga-se de passagem. E depois ela realmente sai de lá. Dá assim uns 2 meses mais ou menos. Ela começa nesse período a sair com alguns caras, né? Dá pra ver no Total Divas. Ela vai testando um por um ali, fazendo um test drive. E aí ela acaba gostando mais de quem? Do Artem. O russo Artem, que tinha sido o dançarino dela. Que o pessoal falou que era gay, que o pessoal falou que não tinha nada a ver. E aí eles se envolvem realmente, definitivamente. Não só se envolvem como ficam noivos. Talvez no dia que eu esteja gravando elas já estejam até casados. E ainda ele coloca um filho nela, que já até nasceu, né? Ainda ele faz ela ter um filho, diga-se de passagem. Então, é uma situação aí que realmente deixou muitos fãs do John Cena pilhados, tipo... E o pior é que depois que ela separa do John Cena, ela ainda foi com bastante ciúmes do John Cena.
qualquer mulher que ele se envolvesse, e inclusive diz, uma espécie de ameaça, né, de que se a próxima mulher que se envolvesse com o John Cena decepcionasse ele, ela ia acabar com ela. Tipo, não tem nada a ver mais com a vida do John Cena e querendo fiscalizar essas coisas, né? Então o pessoal falou, ô mulher, pelo amor de Deus, deixa o cara quieto, né? Deixa o cara quieto. E a coitada da Brie, por estar junto, acaba também levando essa negatividade. Porém, há declarações de que pessoas, parentes próximos da Nikki Bella, são quem fazem a cabeça dela muitas vezes. E dizem que quem é próximo a Nikki Bella, parente e que pode fazer a cabeça dela, apesar de se fingir de inocente, é a própria Brie Bella, a irmã Brie Bella. Então, não dá pra dizer que a Brie aí só tá como uma acompanhante. Talvez ela seja uma cúmplice aí desses babados da Nikki Bella. Então esse é o ponto. É uma situação aí complicada. Então é aquela história, elas são extremamente bonitas ali, a entrada delas é sensacional, mas ao mesmo tempo elas têm umas coisinhas de bastidores ali que deixou elas bastante queimadas ali por várias outras superestrelas, né? É difícil você achar uma superestrela ali que não tem uma rusga com a Nick. Pode até fingir estar junto ali, mas você sente que tem uma rusguinha ali que não vai muito com a cara delas, né? Mas é isso. Essas são as principais razões desse amor e ódio às irmãs Bella.